Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Carlos de Souza, com o tema Condições da Prece. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Olá, amiga, olá, amigo, olá, irmã, olá, irmãos da TV Rádio Fraternal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Aonde você estiver, estamos unidos e ligados através das ondas da Rádio e TV Fraternal. Esta é uma grande oportunidade que a espiritualidade nos traz para que possamos conversar, para que possamos estudar um pouco a doutrina que o nosso irmão Allan Kardec codificou e deixou para que nós pudéssemos cada vez mais buscar o entendimento, buscar através dos estudos o entendimento da nossa vida, da nossa encarnação através do nosso espírito neste corpo que é o nosso templo que está aqui na Terra. E dentre tantos temas que o nosso irmão Allan Kardec tão bem colocou para que nós pudéssemos estudar dentro do Evangelho, hoje destacamos o capítulo 27, que é o Pedis e Obtereis. E vamos falar do item 1, condições da prece. As condições da prece é um item que tem um início extremamente bem simples, como todos os temas que tem dentro do Evangelho. São simples. Nós aqui temos a oportunidade, podemos dissecar, podemos entrar cada vez mais, buscar dentro de cada palavra o entendimento para que possamos, aí sim, trazer para o nosso crescimento, para a nossa evolução, aquele sentido que ali está contido nas palavras. Então, o Evangelho começa exatamente assim. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechada a porta, ora a teu pai em secreto. E o teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo muito falar serão ouvidos. Não querais, portanto, parecer-vos com eles, porque o vosso Pai não sabe o que vos é necessário, primeiro lhes peçais. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando nós começamos a pensar e a entender, notamos que uma das grandes diferenças do ser humano entre todas as outras espécies é o pensamento. É o pensamento que nos diferencia de todos os outros seres que estão aqui na Terra. Pois através desse pensamento é que nós geramos a dúvida e que ele fortalece a nossa fé. Então, através do pensamento é que nós fazemos a nossa prece, a nossa oração. A prece exatamente é uma ligação nossa com o nosso Pai, com o espiritual, com a espiritualidade. Não tenhamos a necessidade de existir um nome, uma denominação, como a gente acabou criando. Isso é algo que nós, humanos, nós que estamos aqui hoje encarnados, temos a necessidade de nomear as coisas. Então, uma pessoa me nomeia com Carlos de Souza, o outro é o Antônio, o outro é o Zé, para a gente poder diferenciar. Mas o nosso Pai,
Nós é que damos o nome de Deus, de Oxalá, de Maomé, seja o nome que for, nós criamos essa identidade para que nós possamos nos aproximar dele. Mas ele não tem essa necessidade, ele não tem esse nome, ele não tem a necessidade de ter este nome, porque ele está o tempo todo em todos os lugares, e basta que nós nos conectemos, e através da fé. A fé é uma oportunidade que nós temos, através da nossa prece, de chegarmos com o nosso pensamento. E o nosso Mestre Jesus nos ensinou muito bem. Não temos a necessidade de fazermos orações com palavras e mais palavras. Basta fazermos exatamente com o coração, com a verdadeira fé. É isto que o nosso Mestre veio nos ensinar. Jesus, quando esteve entre nós, ele foi esperado como um grande Salvador, como um grande Messias. Aquelas pessoas que estavam ali aguardando Jesus, aguardavam o Senhor dos Exércitos, aguardavam uma pessoa que viesse ali dominar, que chegasse ali, acabasse com todo aquele jugo, com todo aquele sofrimento, com todo aquele suplício que as pessoas viviam naquela época. Mas o nosso Mestre Jesus, ele veio exatamente uma missão e veio cumpri-la através do amor. Através exatamente de deixar para que nós não tivéssemos mais a expressão do olho por olho e dente por dente, mas sim a lei do amor. E muitos, isso foi muito difícil entender, que através do amor, através da bondade, através da humildade, através de servir e não ser servido, é que nós estaríamos elevando, estaríamos crescendo, estaríamos fazendo com que realmente o nosso Mestre Jesus fizesse e deixasse plantada nas terras exatamente a semente do amor. Pois foi isso que ele fez. Jesus sofreu todas as agruras que nós sabemos, todo aquele sofrimento, e não foi à toa. E ele poderia muito bem e simplesmente ter se furtado de tudo isso. Ele não tinha necessidade de passar por todo esse sofrimento, por toda essa, entre aspas, como muitos achavam na época, humilhação, passar por aqueles problemas, por todas aquelas situações. Mas ele sabia que através exatamente, principalmente dos seus atos, das suas atitudes, ele estaria vivo eternamente entre nós. Ele não estava procurando simplesmente vencer aquela, entre aspas, guerra, de chegar pura e simplesmente ter um domínio sobre aquelas pessoas que estavam subjugando os filhos, aquelas pessoas que eram consideradas exatamente os filhos de Israel. Jesus não tinha esse sentimento, porque ele sabia que a missão dele era muito maior, muito mais ampla. Tanto que aquelas pessoas que o crucificaram, que o julgaram, que o humilharam, hoje nós lembramos pela história. Mas todo aquele poder, toda aquela potência, tudo aquilo que eles carregavam, ficou exatamente lá atrás. Exatamente como diz exatamente esse texto, de que eles já receberam a sua recompensa. Mas o nosso Mestre Jesus está até hoje vivo entre nós. Um pouco importa, porque ainda existe uma série de discursos ou de estudos sobre a questão do corpo de Jesus, onde que está, onde é que foi, como é que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas isso daí é simplesmente toda uma questão que nós, ainda humanos, necessitamos de ter aquele algo material, de saber aquilo que aconteceu com o corpo de Jesus, a saber o que aconteceu com toda aquela situação que Jesus vivenciou. Mas ele não tinha essa preocupação, porque ele sabia que o fundamental era exatamente o que ele havia atingido, que era o coração, que era o sentimento, que era manter acesa dentro de cada um o pensamento do amor. E através do pensamento é onde o homem
nós nos comunicamos com o Pai. Nós estamos em contato com toda a espiritualidade. E através do nosso pensamento, nós podemos fazer as nossas preces, as nossas orações. E às vezes estamos passando por um momento de uma necessidade imensa, mas não temos o tempo, não temos ainda a condição de parar, ficar num canto ali sossegado para fazer a nossa oração. Mas basta simplesmente uma ligação, um pensamento com o Pai, e Ele estará conectado a nós, como sempre esteve, mas naquele momento nós é que nos estaremos nos conectando a Ele, e assim podemos perceber e receber a orientação, a luz, o caminho que estamos buscando. Então, e às vezes em muitos momentos, nós achamos que precisamos, para poder fazer uma prece, para poder fazer uma oração, uma maneira de se conversar com a espiritualidade, de se conversar com o Pai, precisamos estar às vezes num lugar reservado, no nosso canto, com uma luz adequada, com uma música de fundo, com todo o silêncio, para estarmos conectados. Sim, seria fundamental, seria importante se tivéssemos todo esse aparato, todo esse cenário. Mas o nosso Pai sabe que o mais importante é estarmos com o nosso coração ligado a Ele. Tanto que o nosso Mestre Jesus exatamente nos ensina nesse texto, a dizendo que se formos orar, se formos pedir ao Pai, e se estivermos ali algum irmão que tenhamos em desarmonia, que estejamos não bem com ele, primeiro que procuremos, que conversemos, se for o caso, peçamos as desculpas, ou então o desculpemos, mas que entremos em harmonia, para que o nosso Pai, exatamente, possa também ouvir os nossos pensamentos. Porque não adianta nada eu pedir para que eu possa ser ouvido, para que eu possa ser atendido, mas se eu esqueço daquelas pessoas que estão ao meu redor, daquelas pessoas com quem eu convivo diariamente, e que às vezes estão passando por situações até muito piores do que a minha, e eu não estou nem aí para eles. Então, e às vezes tem pessoas em que nós temos um desafeto, uma desarmonia, mas nós achamos que, se ele não me pediu desculpas, o problema é dele. Eu não vou desculpá-lo, eu não quero nem saber. Em muitos momentos nós dizemos, eu não tenho sangue de barata. Eu não sou igual. Eu não fiz, dizia uma amiga minha, eu não vim aqui para fazer curso de Jesus Cristo. Não, eu sou assim mesmo. Eu tenho que, comigo, bateu, levou. Então, nós pedimos para que o Pai me compreenda. Mas eu não compreendo o outro. Eu não entendo que o outro, às vezes em um determinado momento de uma fraqueza, porque ele ainda não atingiu, ele ainda não passou pelas etapas que eu já passei, ele ainda não conseguiu com isso modificar o seu gesto, modificar as suas atitudes. Pois nós, que acreditamos em reencarnação, temos a certeza absoluta de que lá nos tempos do passado, na época da caverna, ainda vivíamos com o tacape na mão e resolvíamos o assunto exatamente naquele bateu, levou. E hoje já evoluímos um pouco e já percebemos de que para sermos amados temos que amar. Pois foi assim que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. E eu desejo ser amado, eu primeiro tenho que amar. Se eu quero ter o melhor, eu tenho que primeiro servir. A minha humildade, esse é o maior galardão que eu posso carregar. Então, o que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, a
através de lavando os pés de seus discípulos, é que a humildade é a grande sabedoria que nós podemos exercitar, que nós podemos exatamente praticar para poder evoluir através do amor. Então, através da nossa prece, nós podemos exatamente, não somente invocar aqueles benefícios que irão nos atender e resolver aquilo que está nos afligindo. Ou então, aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que nós amamos e que nós queremos tão bem, que também estão passando por suas aflições, por suas angústias. Mas nós também temos que lembrar de um todo. Porque nós vivemos num universo. Nós não vivemos no nosso mundinho que nós conseguimos enxergar. Nós estamos num universo. E esse universo, se nós estamos presentes aqui, fazemos diferença. O universo, com certeza, seria diferente se nós não estivéssemos aqui. Então, se nós estamos aqui, que saibamos fazer desse momento algo grandioso. E comecemos, se dizemos que somos cristãos, então comecemos a adotar e a usar não somente as palavras que o nosso Mestre Jesus deixou, que as ecoam até hoje por todo o universo, mas principalmente, e aí sim, os atos que ele praticou. Porque foram os atos que fez com que Jesus mostrasse toda a sua diferença. Não foi através dele criar uma religião, dele criar uma filosofia, dele criar exatamente através das palavras algo que pudesse modificar as pessoas. Não, foi através dos seus atos, através da prática do amor, através do perdão. Tanto que, no momento da sua crucificação, Jesus faz uma oração ao Pai. Perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele poderia ali muito bem lançar qualquer outra coisa, porque ele sabia o que estavam fazendo com o corpo dele, mas o amor que ele veio deixar entre nós foi tamanho, a ponto dele pedir que o Pai nos perdoasse, pois nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, que se somos e dizemos que somos cristãos, busquemos exatamente isso, seguir e pegar o exemplo de Jesus e fazer com que possamos começar, no mínimo, a fazer igual a Ele. Não adianta nada eu falar palavras maravilhosas, palavras que toquem o coração das pessoas, se os meus gestos são gestos de pessoa que não está nem aí com o outro. Pura e simplesmente eu uso o, entre aspas, dom ou a possibilidade, a facilidade de falar para chegar, exemplificar, falar, usar palavras que toquem o coração das pessoas, palavras alegres, palavras bonitas, mas as minhas atitudes não dizem e não correspondem às minhas palavras. Então, não é que tenhamos que ter a obrigação. Não temos a obrigação. Temos que fazer com prazer, com a certeza de que estamos fazendo para a nossa evolução. Pois aqui viemos para evoluir. Não estamos passando aqui na Terra simplesmente por passar. Nós estamos passando aqui pela possibilidade de ter a nossa evolução. E a cada momento, a cada gesto, cada olhar que estamos dando ao outro, um olhar de amor, estamos buscando e estamos evoluindo. Não adianta nada, pura e simplesmente, eu pedir.
Eu só pedir. Se eu não buscar modificar o meu comportamento. Eu tenho um amigo que me disse uma frase há mais de 30 anos, lá se vai muitos anos disso. Eu estava passando por um momento de muita dificuldade material, e já naquela época nós vivíamos exatamente ligados através da espiritualidade. Eu me recordo muito bem disso. Eu cheguei para o André Vistock, e disse a ele, estava me lamentando daquilo que estava vivendo. Ele me disse uma frase, eu tenho certeza que ele foi inspirado, porque para mim até hoje isso é uma frase que eu jamais vou esquecer. Cuidado com suas preces. Elas poderão ser ouvidas e você não vai saber o que fazer com elas. Na hora achei aquilo lá meio estranho, Cuidado com suas preces, elas poderão ser ouvidas e você não vai saber o que fazer com elas. Os anos se passaram. Passaram-se muitos anos. E hoje eu começo a compreender um pouco do que foi que ele foi inspirado a me dizer. Realmente, eu pedia que eu tivesse uma condição de vida melhor, que eu tivesse trabalho, que eu tivesse uma estrutura material melhor e tudo. E as coisas vieram acontecendo, e chegou ao ponto de eu não ter tempo nem para cuidar do templo do meu espírito, do meu corpo. Porque o trabalho estava me absorvendo. E eu percebi que, na realidade, não é que era um castigo aquilo que eu estava recebendo, mas é que eu não tinha me preparado para receber aquilo que o universo estava me trazendo. Então, eu tenho que estar também preparado, tenho que me preparar para receber aquilo que peço. E não pura e simplesmente só pedir. Lógico, eu tenho que estar o tempo todo buscando, através do meu pensamento, das minhas orações, o bem-estar das pessoas que eu amo, mas eu tenho que procurar também estar evoluindo, estar me preparando cada vez mais para poder retribuir, para poder usar e fazer com que aquilo que o universo me trouxe seja algo salutar, tanto para mim, quanto para as pessoas que estão ao meu redor. Porque em muitos momentos, às vezes eu tenho uma atitude que está sendo boa para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor, não. Então, que possamos sempre estar buscando o nosso bem-estar através das preces, através das fábulas, através de todos os pensamentos. Falando em fábula, eu gostaria de contar para vocês uma fábula. Conta a fábula que João era dono de uma bem-sucedida farmácia numa cidade do interior. João era um homem bastante inteligente, mas não acreditava na existência de Deus ou de qualquer outra coisa além do seu mundo material. Um certo dia ele estava fechando a farmácia e quando chegou uma criança aos prantos dizendo que sua mãe estava passando mal e que se ela não tomasse o remédio, logo iria morrer. Muito nervoso e após a insistência da criança, resolveu reabrir a farmácia e para pegar o remédio. Sua insensibilidade era tamanha perante aquele momento que acabou pegando o remédio sem olhar, mesmo no escuro, e entregando à criança, que agradeceu e saiu dali às pressas. Minutos depois, João percebeu que havia entregue o remédio errado para a criança e que, se sua mãe o tomasse, ela teria morte instantânea. Desesperado, tentou alcançar a criança, mas não teve êxito. Sem saber o que fazer e com a consciência pesada, ajoelhou-se e começou a chorar e dizer que se realmente existisse um Deus, que não o deixasse passar por assassino. De repente, sentiu uma mão a tocar-lhe o ombro esquerdo e, ao virar-se, deparou-se com a criança a dizer: Senhor, não, por favor, não brigue comigo. É que estava correndo, caí e quebrei o remédio. Dá para o senhor me arrumar outro?
Para uma prece chegar até Deus, não precisamos nem acreditar na sua existência. Basta que façamos com fé, com o coração aberto e de forma sincera, utilizando a força do nosso pensamento. Tenho a felicidade de conhecer pessoas que se declaram e são ateus. Não acreditam em Deus ou em qualquer outra coisa. São ateus. Mas têm uma sensibilidade, têm atitudes que são verdadeiros cristãos. Têm atitudes de pessoas exatamente que buscam praticar o bem. Então, para que nós possamos fazer as nossas preces, para que possamos ter exatamente a ligação com o nosso Pai, nós não precisamos acreditar em religião A, B ou C. Não precisamos acreditar nem em Deus. Basta que tenhamos sinceridade. Basta que tenhamos amor. Basta que tenhamos realmente fé. Não uma fé irracional, mas uma fé, como disse o nosso irmão Allan Kardec, uma fé racional. Que é exatamente essa, que é a fé que nutre o Espiritismo, a fé raciocinada. Pois Kardec acabou criando como título da nossa doutrina que não há caridade, não existe salvação sem a caridade. Não existe a salvação sem o Espiritismo. Não existe salvação sem caridade. E a caridade não é pura e simplesmente dar um alimento a alguém ou dar alguma coisa quando tem alguém necessitado. A caridade é demonstrar, é passar o amor. Nós podemos ser caridosos através de um sorriso, através de um abraço. Também podemos ser caridosos levando um prato de comida, um copo de água, uma roupa, mas não fazermos pura e simplesmente por estarmos fazendo por obrigação, ou por pior ainda, vou fazer isso porque eu vou receber aquilo. Não, nós temos que fazer de coração aberto. Então, para sermos caridosos, não precisamos acreditarmos em religião A, B ou C. Nós temos que ter isso dentro de nós. Eu gostaria de também deixar para nós conversarmos, terminando a nossa conversa, uma oração nossa, de Emmanuel, por Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos. Senhor, nos permita ver sem a malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje e agora para sempre. Que possamos sempre, em nossas preces, usar o nosso pensamento para que possamos nos conectarmos a toda a força, a toda a energia que está ao nosso redor. E que possamos fazer exatamente as nossas preces, assim como nos disse André Luiz, de que entre o céu e a terra, que qualquer pedido encontra ressonância, e um pedido positivo é sempre uma prece, até mesmo quando não verbalizado. E um pedido maligno
é uma invocação. Infelizmente, encontra retorno, mas tanto quanto um outro ligam quem pede os que respondem ao pedido. Como Jesus nos deixou, o poder da prece, ele pode ser exercitado em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu me recordo que uma época que eu trabalhava em rádio e trabalhava fazendo shows e vivia em situações assim de muitos desafios, em que fazendo shows com 10 mil pessoas e aconteciam situações que a gente não estava planejado, não estávamos pensando, e aquele barulho, aquele som absurdo rolando ali. E eu me lembro que eu tive um momento em que eu, naquele palco, com mais de 10 mil pessoas ali, eu fiz uma prece, pedindo para que que encontrássemos a solução para um problema que naquela hora estava sendo muito difícil. E a solução apareceu. Porque eu não precisava estar simplesmente conectado num lugar que eu entrasse em sintonia alfa, que eu estivesse tranquilo. Mas eu estava tranquilo exatamente no pedido da minha prece. Então, que possamos exercitar aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, que é amarás a teu próximo como a ti mesmo. E muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.